noite. Boa noite, Camila e Priscila. Deixar o pessoal entrar aí pra gente conversar mais um pouquinho hoje. Eu tô abrindo só aqui uma caixinha de perguntas que me mandaram. Até hoje no consultório teve gente que fez pergunta também sobre esse tema. Teve caso de paciente hoje relacionado ao tema, tá? Hoje eu tô aqui para poder falar sobre doença neurodegenerativa, principalmente o Alzheimer. Nós estamos no mês que aborda este assunto e mostrar como que a medicina integrativa pode ajudar na prevenção e tratamento. Deixa eu só achar aqui o que eu quero enquanto o pessoal vai entrando. Hoje foi um dia bem corrido, como sempre é a segunda-feira. Então, assim, até entrei aí, ó, 2 minutos de atraso, que normalmente eu não atraso, com 2 minutos de atraso, porque foi chegar em casa correndo, comer alguma coisa que a patroa tinha colocado no forno aqui pra gente poder já tá começando. Deixa eu achar aqui o que eu quero, enquanto o pessoal vai entrando. O áudio tá legal, vocês me sinalizem aí se o áudio vai estar legal, vocês estão ouvindo bem. Fala, Douglas. E deixa eu achar aqui, cadê o que eu queria usar. Não tá tudo aqui não, mas vamos lá. E, gente, deixa eu aproveitar enquanto o pessoal não entra e passar para vocês. Primeiro, canal do YouTube. Então, quem não assistiu às lives anteriores, colocamos várias lives, vários assuntos interessantes no meu canal do YouTube. O canal é novo, tá? Eu vou divulgar mais aqui no Instagram, mas é só procurar lá DR Dia Júnior. Tem muita informação, tem as lives, todas não, mas tem algumas lives do ano passado, tem todas as lives deste ano. Então tem sobre implante hormonal, sobre testosterona, sobre doença autoimune, sobre vitamina D. Tem muito assunto sobre burnout, como sempre tem. Ei, Natália, tá bem, né? Recuperando bem. Ei, Fabiana. Deixa eu ver o que eu vou achar aqui para mostrar para vocês. E assim, Alzheimer é uma doença que traz muito medo. Eu classifico quase na mesma proporção que as pessoas têm medo do câncer. E poucas pessoas escutam sobre prevenção. Fala, José. As pessoas escutam muito sobre tratamento, mas pouco sobre prevenção. Então vamos conversar sobre prevenção. Bom saber que você está ótima. Sabe que qualquer coisa que precisar é só ir conversando, mandando mensagem. E Shirley. Então, assim, a minha ideia é trazer para vocês qual que é a abordagem, como que a integrativa pode atuar, em que nível, até que ponto, se a gente aborda isso sozinho, falar do tratamento, mas vamos falar também de prevenção. Natália, ótimo saber, sabe, que você está tão bem. Sei que teve um receio de falar inicialmente, né, do que você ia fazer, mas pode ter certeza que a gente está do lado e que vai dar tudo certo, tá? Tudo certo aí com o seu procedimento. Gente, eu tô só abrindo aqui, peraí. Enquanto vocês olham aí, eu tô tentando abrir aqui uns arquivos para mostrar para vocês. Algumas coisas eu vou até colocar igual na live que eu... Aqui, ó. Tem muita coisa não, mas dá para ver. Falar um pouco sobre tratamento. Elida, quanto tempo, né? Acabamos de encontrar. Ei, Sirene,
Vamos aprender mais, vamos ouvir um pouco mais. Entender como que a gente pode trabalhar nessa parte do Alzheimer. Seguinte, deixa eu começar mostrando para vocês causas de Alzheimer. Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu inverter a câmera. Então, olha só. Ausência de atividade física. O que está relacionado ao Alzheimer? Exercício, dieta, patógenos, microbioma intestinal, a saúde odontológica, tá vendo, Carolina? Toxinas, meio ambiente, fatores de risco vascular, questão genética e idade. Os dois, não sei se dá para vocês verem aí, que são os que estão em negrito, tá? Existem outras coisas para eu especificar aqui. Então, os dois principais fatores são idade, né, o envelhecimento predispõe, favorece, e a questão genética. Só que hoje a gente tem o termo que a gente aborda muito, que é a epigenética, onde eu consigo, mesmo naquela pessoa que tem a tendência genética e tem como fazer um teste, para a gente poder... Fala, Marcos. A gente tem como fazer essa avaliação. Muita gente não sabe disso, mas a gente tem como dosar a apolipoproteína E, que está relacionada ao Alzheimer. Tá? Doutor, você pede isso na prática de rotina? Eu, particularmente, não peço. Eu sei que tem gente que gosta. Ô Marcos, seu avô tinha que estar acompanhando, e se ele não for acompanhar, fala que ele tem que voltar com os suplementos dele, viu? Se ele não voltar, para ele me mandar mensagem que eu vou fazer uma prescrição para ele. Então, olha só. A gente tem como fazer a avaliação desse teste genético se a pessoa tem tendência a ter o Alzheimer. Eu, na prática, não solicito por quê? Se o teste der positivo, a pessoa esqueceu a chave em algum lugar, já vai achar que está com Alzheimer. Já fica predisposta a falar que está com a doença. Se o teste der negativo, os fatores... as abordagens que a gente tem de prevenção, muitas vezes a pessoa vai abandonar. Então, eu não estou aqui para trazer para vocês a visão dentro da neurologia. Isso é para o neuro. Ele tem a abordagem dele. É claro, eu trago aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu trago para vocês muita coisa do que eu li dentro do próprio tratado de neurologia. Mas não é... Ih, peraí. Ih, gente, peraí que eu coloquei aqui e não estou sabendo tirar. Mas, enfim, a ideia não é falar do que aparece dentro dos livros de neurologia. Eu até, lembrando que eu ia fazer essa live, pensei e vou convidar uma amiga neurologista, doutora Jéssica, aqui de Juiz de Fora, uma excelente médica, para poder... trazer essa abordagem dentro da neurologia. O que eu quero trazer para vocês é onde a prática integrativa entra, onde eu posso atuar e ajudar vocês. Eu usei esse slide outro dia para apresentar para os estudantes de medicina o que seria a abordagem integrativa. Então vocês veem que tem a abordagem várias terapias, tem a abordagem farmacológica, alguns casos cirúrgicos, mas a ideia é mudança de estilo de vida, parte nutricional e desintoxicação. Já que eu estou falando em desintoxicação, isso aí é uma imagem, um desenho do cérebro que eu tirei de um trabalho falando dos fatores do meio ambiente, causas de intoxicação relacionadas ao Alzheimer. Mercúrio, cádmio, níquel, chumbo, todos eles vão atuar. Vocês não precisam, obviamente, entender, muito menos decorar o que acontece aí, mas o Alzheimer acontece muito por um excesso de uma proteína, beta-amiloide, e que isso pode ser predisposto por esses fatores ambientais. Então, uma parte básica do trabalho de tratamento e prevenção do Alzheimer é exatamente diminuir essa exposição e principalmente fazer o tratamento quando indicado. Então a gente pode fazer isso
Eu estou tentando tirar aqui e não está saindo essa porcaria. Então, pode ser feito esse tratamento específico para desintoxicação. Então, se vocês conseguirem ver lá na pontinha, à minha esquerda aqui pelo menos, PB, chumbo, alumínio, arsênio, cádmio e pesticidas, todos eles relacionados ao Alzheimer. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar em nível de desintoxicação, em como que eu vou fazer para trazer a desintoxicação e poder ajudar esse paciente. Esse paciente, essa pessoa que está com uma tendência à perda de memória. Dentro da neurologia, existem exames que são fundamentais de serem feitos. Tá? Então, geralmente, eu atendo um paciente que já teve o diagnóstico e que está ali para poder pensar, buscar uma outra opção terapêutica. Só para passar para vocês algumas coisas que são básicas, que são avaliadas dentro da neurologia. A vitamina B12, tá? Isso está dentro do livro, não é porque eu sou da integrativa ou da ortomolecular. Dentro aqui, cadê? Do Tratado de Neurologia, toda vez que uma pessoa tem uma queixa de demência, e o Alzheimer é só uma das causas de demência, deve-se pesquisar vitamina B12, porque se ela estiver muito baixa pode ser causa. Deve-se pesquisar nível de hormônios tireoidianos, que o hipotireoidismo pode estar relacionado a isso. Devemos fazer teste de sífilis. Só que a pessoa não é uma pessoa que pegou sífilis recentemente. É idoso que normalmente teve contato com a doença 30 anos antes, 20 anos antes. Então tem um exame específico, FTA-BS, o VDRL também pode ser solicitado, que são exames para avaliar sífilis. Então é preciso entender que essas avaliações são fundamentais. Outra abordagem, estou entrando um pouquinho na parte da neuro para vocês entenderem, que se faz um teste feito por um psicólogo, para entender que nível que está e se realmente é Alzheimer. Muitas pessoas, na verdade, acham que tem Alzheimer, mas não tem Alzheimer. Ou é estresse, ou é a própria depressão. Então, a demência muitas vezes é confundida com a depressão. Hoje eu tive uma queixa, foi pela manhã, de um paciente reclamando que a memória não estava boa. Só que ele quer fazer 30 tarefas no dia, ele quer executar 30 funções no dia. Então a gente tem que tentar identificar, por isso que o diagnóstico é muitas vezes clínico, porque a gente tem que procurar identificar se essa pessoa realmente está desenvolvendo demência, e era um paciente jovem até, paciente, para a gente falar em Alzheimer, paciente de 58, 56 anos é paciente jovem, tá? E precisa ter essa anamnese, precisa entender o que está acontecendo com ele para ver se realmente vale a pena pesquisar e se realmente é Alzheimer. A parte da ressonância ajuda na avaliação, mas isso é a parte neurológica. Então entendam o seguinte, quando eu estou aqui como um médico abordando dentro da parte da ortomolecular e da integrativa, se após os meus primeiros exames eu realmente tenho uma suspeita de Alzheimer, eu vou encaminhar para o neurologista. Isso vocês podem estar certos. Não tem um paciente que tenha suspeita de Alzheimer que eu vou abraçar a causa e vou falar, eu te trato sozinho. Eu vou encaminhar para o neuro, para fazer uma avaliação neurológica, uma avaliação psicológica pela indicação dele e alguns exames que ele enxergue como de rotina. Só que a minha abordagem é buscar dentro da integrativa. Deixa eu mostrar algo para vocês. Quando eu fui falar para os estudantes de medicina aqui da Suprema sobre o que era integrativa, eu peguei essa imagem que pode confundir muita gente, mas só para vocês entenderem o seguinte, essa imagem, doutor Stefânio, te aguardando aqui sexta-feira, hein, meu amigo? Então, olha só, gente, essa imagem é de um dos principais livros da medicina, que todo estudante passou por ele, que é o Robbins, que é o Tratado de Patologia. E no Robbins está falando em oxidação, inflamação, envelhecimento, tudo isso. E uma frase presente lá
é onde a gente atua, que o estresse oxidativo ele está relacionado às doenças do envelhecimento, principalmente as doenças degenerativas como o Alzheimer. Então aí é onde eu falo que isso não é uma abordagem apenas da integrativa. Está lá no livro básico de medicina para quem quiser abrir, estudar e ler. Só que nem todo mundo faz esse tipo de abordagem. E o processo de oxidação ele está muito presente. Olha só, aqui falando de oxidação em outra doença neurodegenerativa que é o Parkinson. E eu tirei desse livro mais uma vez que é o tratado. Ótimo, doutor. Estaremos aqui sexta-feira. Estou preparando uma agenda bem legal para você poder acompanhar aqui, tá? Muito obrigado mais uma vez pela confiança. Gente, só para passar para vocês, está presente aí na live, doutor Stefânio. Ele vem para fazer um acompanhamento aqui, é tipo uma consultoria que eu tenho feito. Está indo muito bem lá no Rio, está montando uma estrutura fantástica. E nós vamos bater um papo aqui sexta-feira. Doutor Pedro, um grande abraço. Gostei da camisa ontem, hein, Pedro? A patroa deve ter xingado, mas foi legal. Então, gente, vamos entender o seguinte. Primeira coisa, suspeita de Alzheimer. Doutor, minha memória não está boa. Vamos entender até que ponto isso não é por conta de estresse, pelo seu estilo de vida, porque você quer executar 50 tarefas num dia. E eu hoje tenho o privilégio de ter secretárias para me lembrarem, e mesmo assim fica coisa para trás. Quem tiver, Priscila deve estar acompanhando aí, quem estiver acompanhando sabe disso. Eu falo, gente, me manda mensagem, se no dia seguinte eu não tiver respondido quais são as minhas tarefas, me lembra daquilo novamente. Só que por quê? Tem muita coisa às vezes para executar, não sobrou tempo para executar tudo que foi disponibilizado, ou realmente esqueci. Mas acho que eu tenho Alzheimer? Não. Então tem que ser feita uma avaliação, uma boa anamnese. Não se faz uma anamnese nesse caso com menos de 40 minutos, 1 hora no mínimo. Faço a solicitação desses exames inicialmente, tá? Desses exames de sangue, exames laboratoriais para poder avaliar vitaminas, avaliar a parte hormonal. Aí, mais uma vez, não é o ponto principal da patologia, mas é importante avaliar os hormônios sexuais também. Pode ser solicitada a pregnenolona. Quem tiver curiosidade de ler depois, eu acho que eu não tenho nada dela aqui. A pregnenolona é um hormônio mais relacionado à memória. Lá nos Estados Unidos está disponível em tudo quanto é lugar. Infelizmente no Brasil a gente não tem a venda dela. Quando eu acho necessário eu indico um paciente comprar em site internacional, mas nós temos hoje alternativas. Então vai ser feita essa primeira solicitação de exames. Se for o caso, encaminhar ao neurologista, que vai pedir mais alguns exames, que muito provavelmente vai pedir uma ressonância e que vai encaminhar para o psicólogo fazer o teste específico, tá? Outro fator importante para avaliar na questão do Alzheimer é o diabetes. Existem hoje vários e vários trabalhos que consideram e falam do Alzheimer sendo diabetes tipo 3, pelo efeito da insulina no cérebro. Então é fundamental fazer essa avaliação e, uma vez que este paciente seja diabético, realizar o tratamento adequado. Eu já tive paciente também com queixa de Alzheimer, mas mantendo glicose de 350, 380, hemoglobina glicada ou glicosilada, que é a média da glicose em 90 dias, altíssima. E realizando o tratamento para o diabetes, o paciente apresentou melhora da queixa de memória. Então eu estou falando de coisas simples aqui, eu não estou falando de nada muito complicado. Exame para vitamina B12, para tireoide, para glicose, avaliar o colesterol, porque no neurônio é formado a partir de a bainha de mielina, a partir de gordura, a gente precisa disso. Avaliar se essa pessoa não está em uso crônico das estatinas. Existe uma relação, e vários estudos já mostraram isso, que estatina pode predispor quadro de Alzheimer. Então, não é raro ver paciente usando estatina há 30, 40 anos, que pode ter iniciado o quadro. Então é o seguinte, são coisas simples de serem avaliadas, não existe nada muito complicado.
Se a gente for complicar um pouquinho mais, dentro da ortomolecular já foi muito solicitado, e eu não peço hoje de rotina, o mineralograma capilar. O que é o mineralograma capilar? Não tem relação porque a doença está na cabeça, tá? Só que os metais pesados, vamos pegar, por exemplo, o alumínio. O alumínio é um metal pesado que ele fica na nossa corrente sanguínea, para eu não falar besteira, acredito que de 4 a 6 meses, tá? Só que depois que ele saiu da corrente sanguínea, ele pode permanecer em outros tecidos por anos. O chumbo, por exemplo, pode ficar por 40 anos. A Carol hoje, que está grávida, se ela se intoxicar por chumbo de alguma forma, a Manuzinha, a nossa Manuela, pode ter esse contato com chumbo e desenvolver uma doença daqui a 40, 50 anos. Então aí que é importante essa prevenção, fazer esse tratamento, por isso que a gente fez todo um trabalho de desintoxicação. Então por que eu disse, e aí doutor Stefano, que eu já vou te passar uma parte da minha prática hoje. Por que hoje na prática eu não saio pedindo mineralograma capilar como eu aprendi há alguns anos? Porque a imensa maioria dos pacientes que chegam com esse quadro, eu já vou fazer o processo de desintoxicação. Eu posso até pedir o exame para confirmar. Mas como eu já vou realizar, e o mineralograma capilar hoje é um exame particular, um exame caro, então eu oriento o paciente, doutor, eu quero avaliar. Ok, vamos fazer. Ou quando o paciente não apresentou melhora, ou em alguns quadros específicos. Então deixa eu recapitular. Suspeita de demência. O Alzheimer é uma das causas de demência, não é a única. Então suspeita de demência. Nós vamos dosar B12, avaliar glicose, avaliar tireoide, avaliar os hormônios sexuais, avaliar sífilis, que já foi causa muito comum. A pessoa não teve lesão em órgão sexual, nada disso, é a sífilis terciária, tá? Fazer uma avaliação neuropsicológica e talvez psiquiátrica para ver se não é depressão, que pode se confundir muito. Ver se não é pelo próprio estilo de vida. Ok. Foi diagnosticado demência, seja por conta do diabetes, seja porque foi diagnosticado o próprio Alzheimer, até um determinado ponto nós temos como fazer e principalmente dar mais qualidade de vida para essa pessoa. Então deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Tá aqui, ó. Cúrcuma. A cúrcuma, como ela atua em várias áreas do corpo, em vários pontos bioquímicos, ela pode ajudar em todas essas doenças aí descritas. Se vocês forem olhar em cima à esquerda, a minha esquerda pelo menos, tá lá, doença neurodegenerativa Alzheimer. Isso aí foi trabalho... Peraí, gente, só um pouquinho. Deixa eu só abrir um negócio aqui. Quero ver se eu separei para vocês. Tá, não. Isso aí é trabalho científico mostrando a relação da cúrcuma ajudando a tratar essas doenças. Então, por exemplo, tem um livro, Stefano, se você me lembrar, eu te indico esse livro, que fala da cúrcuma atuando em doenças neuropsiquiátricas. Então, principalmente Alzheimer, Parkinson e depressão. Fala um pouco também sobre doença autoimune, esclerose múltipla, mas principalmente Alzheimer, Parkinson e depressão. Então aqui mostra o efeito da cúrcuma no tratamento do Parkinson, que é uma doença autoimune, principalmente bloqueando espécies reativas de oxigênio, tá? Ou seja, bloqueando aquele processo todo que eu falei que tem no livro. Outro ponto importante do tratamento, eu sei que para o leigo algumas imagens ficam meio perdidas, mas essa imagem de baixo aí, que parece para alguns um micróbio, isso aí é a mitocôndria. Mitocôndria é a parte dentro da nossa célula, é a nossa usina de energia, tá? Ela que vai ser fundamental em produzir nossa energia e ela produz a nossa oxidação. É comum a gente tem que oxidar. Nosso corpo ele vai oxidar, o problema está no excesso. E mostrando aí que a oxidação tem uma relação muito grande com o efeito com a doença de Alzheimer.
Então eu estou trazendo algumas coisas técnicas só para entenderem que não é achismo, não é uma teoria, não é nada disso. Vou deixar essa imagem da cúrcuma porque é a que eu mais gosto. Não, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, revista de Oxford, falando sobre a parte neurológica. Evidências crescentes vinculam a exposição da poluição do ar ambiente ao risco de Alzheimer. Gente, eu queria tirar essa imagem dessas fotos daqui agora e eu não consegui. Não sei como apagar essas porcarias daqui agora. Mas enfim, vou deixar então a da cúrcuma, que ela é mais bonitinha. Então é o seguinte, o meio ambiente hoje, ele está muito relacionado a essa questão do Alzheimer. O nível de intoxicação é muito alto e está relacionado a isso. E a parte neurológica, o cérebro é o órgão mais fantástico do nosso corpo, mais maravilhoso e mais difícil de entender e mais difícil de estudar. Então, ele é muito difícil de ser avaliado. Você não consegue avaliar como você avalia, por exemplo, um exame de sangue, você avaliar o fígado. Você consegue avaliar o pâncreas, os rins, você consegue avaliar outras áreas do corpo com muita facilidade. No cérebro é diferente. Por isso essa abordagem integrativa, ou seja, médico, integrativo, psicólogo, neurologista, psiquiatra, se for o caso, para a gente entender tudo isso. Fundamental, a alimentação. A cúrcuma que eu estou mostrando, ela vem da alimentação. Então vamos falar um pouco em prevenção e tratamento. Como que a gente vai diferenciar isso? Uma das primeiras formas de diferenciar. Doutor, meu pai está iniciando um quadro de Alzheimer. Como que eu posso tratar? Eu vi você falando que cúrcuma é bom. É bom não, é ótimo. Ajuda, bloqueia o processo inflamatório. O cérebro ele está inflamado. Então a cúrcuma é uma forma de usar. Só que naquele momento que ele está com a doença, a recomendação é fazer a cúrcuma em cápsula ou injeção, dependendo do nível. Agora, preventivamente, fundamental utilizar no seu dia a dia. Vai ajudar muito. A cúrcuma vai prevenir câncer, Parkinson, doença de Alzheimer, ajuda no processo indiretamente de emagrecimento, porque a obesidade também é uma doença inflamatória. Vamos lembrar do seguinte, deixa eu achar aqui, ó. Cadê? Aqui que está falando de... Não. Aqui está falando em oxidação e inflamação. Deixa eu pôr essa imagem do cérebro aqui, ela é mais bonitinha. Inflamação, aqui, ó. E oxidação. Cadê a porcaria que eu quero? Aqui mesmo. Aqui. Vou deixar a frase. Estresse oxidativo. Giovanna, em prevenção, eu recomendo cúrcuma diariamente, como eu vi que a Claudinha entrou, como os nutricionistas gostam de prescrever, no shot matinal, na comida, no ovo. Eu acho fantástico a gente poder utilizar isso. Ela tem um excelente efeito antioxidante, anti-inflamatório. Ela ajuda a estimular uma substância do corpo chamada MPK. Essa substância é fantástica em termos de longevidade. O que eu dou um salto um pouco maior é quando a pessoa já está desenvolvendo a doença, que a gente vai usar em cápsula. Aí é individual a dose. E a forma de usar, a gente tem a cúrcuma pura com piperina, que é a pimenta, que ajuda na absorção. A gente tem o cureite, o curcuvim, porque aí vem vários laboratórios. Porque qual que é o problema da cúrcuma? A absorção dela é péssima. Péssima. Agora, claro que você utilizando isso todos os dias, ao longo dos anos, eu estou com 40 anos, eu quero prevenir o Alzheimer para daqui 30, 40 anos, se eu utilizar todos os dias, eu sei que eu estou prevenindo. Porém, no momento que a pessoa está com a doença, é importante que a gente utilize em suplementação e muitas vezes via injeção. Tá? Então a gente pode utilizar. Outra coisa que eu adoro, eu vou mostrar aqui que eu adoro comer, mas que eu adoro também ácido elágico, presente no romã, na romã no caso. Eu adoro isso aqui, mas não pelo ácido elágico, eu gosto mesmo da fruta. Então assim, a gente fala em prevenção, diminuir processo inflamatório. Então hoje, se você quer falar em prevenção, alimentação é o de sempre, alimentação.
emagrecimento, porque o cérebro no Alzheimer e no Parkinson, eu vou falar mais hoje do Alzheimer, é um cérebro inflamado, diminuir o açúcar, tá? Inclusive no tratamento, muita gente fala, e hoje eu comentei isso na clínica, muita gente fala da dieta cetogênica, que a dieta cetogênica é muito boa para ajudar em emagrecimento. É ótima, mas a dieta cetogênica, os principais estudos dela são no tratamento de doenças neurológicas, e o Alzheimer se inclui aí. E o paciente geralmente melhora bastante quando a gente faz uma dieta cetogênica. Então é o seguinte, então diz, meu pai, meu avô, meu tio desenvolveu Alzheimer, o que eu posso fazer para prevenir? Emagrecimento, evitar o máximo possível o açúcar, os carboidratos, evitar diabetes, manter uma alimentação anti-inflamatória, manter a atividade física. Aqui eu mostrei para vocês. Aliás, saiu no Fantástico, né? Tudo que sai no Fantástico o povo adora, acha que é mágico. Saiu no Fantástico há alguns anos, falando de uma substância que previne Alzheimer e que é conseguida a partir da atividade física, tá? Eu esqueci agora o nome da substância, mas isso aí já é conhecido dentro da medicina há muitos anos. Então a atividade física é excelente e fundamental. Exercício é remédio. Como diz meu personal, exercício é remédio, exercício é remédio, exercício é remédio. Deixa eu mostrar para vocês aqui de novo a imagem que eu coloquei das causas relacionadas ao Alzheimer. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha aqui, ó. Então, de novo, idade, genética, fatores de risco vascular. Então, a pessoa que às vezes desenvolve microtromboses vasculares, o AVC, estilo de vida, toxina. Eu quero chegar aqui, ó. O microbioma, que a gente fala hoje tanto, da parte intestinal. Tudo isso relacionado à doença de Alzheimer. Fala, meu amigo Dr. Franco. Deixa eu virar aqui. Então, gente, prevenção é isso, tá? Prevenção é que vocês escutam a vida inteira a gente falar. Atividade física, alimentação, dieta anti-inflamatória. Se a pessoa tem alguém mais próximo, a gente introduz uma dose mais alta de cúrcuma, pode utilizar o próprio ácido elágico que vem da romã e outros antioxidantes, diminuir processo oxidativo, o ômega 3, que além de antioxidante, é um excelente anti-inflamatório. Então, essa imagem que eu estou colocando aí é de um dos principais livros de medicina, que é o Robbins de Patologia, falando do processo oxidativo. É onde a gente aborda. Outra abordagem está exatamente aqui na questão da intoxicação dos metais pesados e do meio ambiente. Então, processo de desintoxicação. O alumínio está muito relacionado. Então, corte a panela de alumínio de casa, evite a comida no papel alumínio, evite o suco, o refrigerante por vários motivos, mas a latinha de alumínio, o máximo que puder evitar. Na dúvida, vamos fazer a desintoxicação. E se quiser, existe um teste que é o mineralograma capilar, para poder avaliar. Ele é muito melhor do que feito pelo sangue. Eu até solicito para alguns pacientes alguns metais no sangue, mas eu deixo claro para eles, aquilo é para poder dar um direcionamento, porque já vai fazer o exame de sangue, que o ideal é no cabelo. Durante a doença, paciente diagnosticado com demência, não foi diagnosticado ainda com Alzheimer, avaliar vitamina B12, avaliar tireoide, avaliar sífilis, ressonância, neurologia, psicologia. Então, esse conjunto de fatores. E fundamental, controle do diabetes. Alzheimer, diabetes tipo 3. No próprio livro de neurologia, fala da relação com o nível de insulina, um hormônio extremamente inflamatório. Então, tem que ter este controle, tá? Então, por isso que dependendo do momento, o tratamento é diferente, preventivamente ou durante a doença. E durante a doença também tem que entender se realmente é Alzheimer ou se essa demência está vindo por uma outra causa, por um outro motivo. De qualquer forma, seja por conta da insulina, seja pela própria doença do Alzheimer, seja por conta da intoxicação,
vai gerar estresse oxidativo e inflamação crônica, tá? Hoje eu utilizo também muito laser e ILIB, tá? Na verdade são duas coisas diferentes, mas o ILIB, que é uma forma da gente melhorar a oxigenação. Melhorando a oxigenação, você vai melhorar o cérebro também. Então a gente tem que limpar o corpo, desintoxicar esse corpo e dar para ele o que é fundamental, os nutrientes fundamentais para aquele trabalho. Falando um pouquinho sobre hormônio, vamos lembrar o seguinte: testosterona está muito além da estética, estradiol, então é muito comum a mulher ter essas queixas. Bem lembrado, Stefano. O magnésio a gente sempre deve indicar, gente. Magnésio, igual eu já falei para vocês, hoje em dia o nosso solo é muito pobre em magnésio, muito, muito pobre. Então hoje a gente recomenda que todo mundo tome magnésio. Existem vários tipos de magnésio, como o Stefano colocou aí, falou em neuroinflamação, até porque esse paciente muito provavelmente está desenvolvendo também uma depressão. Então se eu quero produzir serotonina, eu preciso de magnésio. E aí, não é consenso, cada profissional gosta de um tipo. Eu gosto muito de trabalhar com magnésio treonato, que é um magnésio que teoricamente atravessa melhor a barreira hematoencefálica e vai ter um efeito neurológico melhor. Eu falei, por exemplo, em ômega 3, mas nesses casos a gente utiliza mais o DHA, porque o ômega ele é composto por EPA e DHA. O EPA tem uma função mais cardiovascular, onde entra meu amigo Dr. Franco, cardiologista. O DHA, a função é mais neurológica. O ômega, em geral, que a gente compra no mercado, ele tem os dois componentes. Só que quando você compra DHA, a proporção é muito maior de DHA. E aí o efeito nesse sentido é muito melhor. Tamanha a importância que hoje em dia, por exemplo, Carolzinha aqui em casa está usando o DHA para auxiliar na formação cerebral da Manu. Então é o que eu recomendo. O magnésio eu falo que é para tudo, tá, gente? Porque assim, eu até solicito também no exame de sangue para ter uma ideia. Mas como diz, Ei, Ale, tá sumida, tem tempo que a gente não conversa, hein? E aliás, desde o ano passado que eu tô esperando sua visita, hein, lá no consultório. A coisa deu uma amenizada, vai dar um pulo lá, eu tô bem, segurando bem nos meus horários, tá? Para você poder ficar tranquila. O que eu tava falando do magnésio? Ah, sim, gente. 1% do magnésio tá no sangue. 99% está dentro da célula. Então, como diz o Dr. Arthur Lemos, que é a minha referência, esse magnésio que a gente dosa no exame de sangue é como se você estivesse comprando um carro olhando a roda. Você pode ter uma ideia do que está acontecendo, mas você não tem a certeza de como está o restante. Então, na dúvida, suplemente. Magnésio dimalato, citrato, aspartato, treonato, existem vários tipos, magnésio PA. E eu gosto muito do treonato. À noite, por exemplo, eu sempre prescrevo com a melatonina o magnésio treonato. Vai atravessar melhor a barreira hematoencefálica e vai dar um resultado melhor na qualidade do sono. Ale, dia que quiser, tá? Só você me mandar um zap ali, a gente conversa. Que eu te falei, ano passado a gente fez aquele bate-papo online, mas é muito diferente. E lá no consultório nós vamos ajustar isso aí, a gente vai conhecer. E assim, eu já estou trazendo alguns colegas para o lado de cá, viu? Sei que não é só a área, a parte clínica, mas tem alguns que eu gosto, que eu boto para poder estudar, fazer um cursinho aqui, outro ali, ou por curiosidade, ou para usar no próprio consultório, tá? Nosso amigo Mota também, daqui a pouco eu já estou puxando, ele já tem a cabeça em cima disso, já estou puxando para isso. Então vamos lá. Magnésio é um suplemento fundamental. Mais uma imagem tirada do livro, que aqui tem colegas médicos acompanhando, não vão me deixar mentir, do Robbins, de patologia, tá? Primeiro capítulo do Robbins. Eu tive que comprar outro, porque o meu era de 2002. Comprei o penúltimo, no caso, que foi em 2018, 17, não sei. O novo acho que está saindo agora. Então, no Robbins, falando desse processo oxidativo e do tratamento, nós vamos estimular uma das
mais importantes enzimas antioxidantes, que é a superóxido dismutase. E dentro daquela mitocôndria que eu expliquei para vocês, eu estimulo dando manganês. No citoplasma, vamos colocar assim, como se fosse a água da célula, quem lembra da biologia aí lá no básico, né? Tem a célula e lá dentro nós temos mitocôndria, enfim, toda a parte celular ali, tem o DNA lá dentro da célula. Dentro da mitocôndria, eu vou usar um manganês. Fora da mitocôndria, zinco e cobre. Outro importante antioxidante, fantástico, é a glutationa, que a gente estimula com selênio. E também com N-acetilcisteína. Esse Fluimucil que muita gente toma para tosse, eu adoro quando o paciente chega falando que estava tomando para tosse, porque é um excelente antioxidante. A vitamina C, tá? Hidrossolúvel, porque nós temos antioxidantes com efeito no meio hidrossolúvel e temos antioxidantes no meio lipossolúvel, que seria a vitamina E. E o ácido lipóico, fantástico, porque ele vai ter efeito no meio hidrossolúvel, no meio lipossolúvel, e ele ainda vai ajudar a recuperar a vitamina C e a vitamina E que você usou. Tá? Então você usou vitamina C e vitamina E, o ácido lipóico, vamos colocar assim, usou e gastou aquilo ali, esse ácido lipóico vai vir ajudando a recuperar aquilo ali. Ah, Fabiano falando aí, ó, já tem zinco e cobre. Isso aí é o que o professor Arthur chamava de fórmula mãe. Zinco, selênio, manganês, cobre, vitamina C, vitamina E, são assim, N-acetilcisteína, e aí puxando não para antioxidação, mas para estimular a mitocôndria, vitamina B2, a riboflavina e a vitamina B3 para poder estimular a parte mitocondrial, a niacina, que está no NAD, tá? Que vai estimular a produção de energia também. Essa é a fórmula mãe que ele chama, eu estou passando aqui, vou passar dose? Claro que não, nem posso, mas estou passando algumas informações para vocês que estão no livro básico de medicina, que é o Robbins. Então não tem mistério. Eu estou falando aqui que lá no Tratado de Neurologia está falando em estresse oxidativo. Eu puxei Parkinson, porque na época da aula eu coloquei sobre Parkinson, não coloquei sobre Alzheimer. Mas no próprio tratado fala em estresse oxidativo. No Robbins fala sobre estresse oxidativo. E aqui já está a mágica em fazer a antioxidação. Além disso, diminuir o processo de metais pesados e tóxicos no nosso corpo. Tá? Isso é fundamental. Para restaurar isso aqui, ó, não deixar que isso aconteça. As pessoas perdem muita qualidade de vida. E eu vejo alguns pacientes muito mais preocupados na perda da memória, do raciocínio, do que em alguma perda física, tá? Doutor, eu tenho muito mais medo da minha memória falhar, do meu raciocínio ficar ruim, do que eu ter uma dificuldade de andar, por exemplo. Eu escuto isso no consultório, as pessoas têm muito medo que isso aconteça, que se torne muito dependente nessa questão de raciocínio, do dia a dia mesmo, que a pessoa, infelizmente, chega nesse ponto. E o Alzheimer tem aumentado muito. Por um lado, sei que vocês vão estranhar eu falar isso inicialmente, mas por um lado isso é um bom sinal. Claro que é um bom sinal. É um sinal que a população está envelhecendo. Estava assistindo um vídeo ontem que, em 1950, se não me engano, a estimativa de vida era de 52 ou 53 anos. No início do século passado, 1920, a estimativa era de 40 e poucos anos, alguma coisa assim. Então, por que isso está acontecendo? Se a principal causa é a idade, a população está envelhecendo. Hoje a média é de 78 anos para a mulher, 76 para o homem, em média. Só que a gente quer ter uma sobrevida muito maior do que isso e com qualidade de vida. Então é comum que essas doenças do envelhecimento aconteçam. Alzheimer, Parkinson, o câncer, a doença cardiovascular. Só que não é porque é comum que isso aconteça que a gente vai deixar acontecer. Então hoje a gente está identificando o porquê disso acontecer e como nós vamos fazer o tratamento. Não abordei, e não vou abordar aqui a parte de medicamentos,
memantina, Exelon, os medicamentos usados dentro da neurologia. Não é o meu objetivo, tá? Prometo a vocês que o convite eu vou fazer. Na verdade, eu preciso fazer uma live com esse casal maravilhoso, para quem conhece, que é a Jéssica e o Mikael, tá? Duas referências aqui de Juiz de Fora, excelentes, tanto que eu coloquei meus pais para consultarem com a Jéssica. Falei, ó, acompanha, peça que ela avalie. Ah, gente, já que eu falei dela, eu quero trazer também algo que eu comecei, que eu já venho estudando há algum tempo, e antes a parte burocrática estava muito difícil, mas que tem estudos mostrando muitos benefícios, tá? Não vou abordar isso aqui na live, mas que é o canabidiol, tá? Então tem estudos mostrando benefício tanto para o Parkinson quanto para o Alzheimer e para todas as doenças neurológicas o uso do canabidiol. Devo falar para vocês que, como eu iniciei a prescrição de canabidiol há alguns meses, eu percebi que não está difícil pedir. Hoje é simples, a Anvisa não nega, ainda é importado, demora 15 a 20 dias para chegar. Os estudos são muito promissores. Nós ainda vamos aprender muito sobre canabidiol nos próximos 10, 20 anos, tá? Ele tem receptores em praticamente todo o corpo, principalmente parte neurológica e imunológica. Então, como eu gosto muito de doença autoimune e tenho estudado muitas neurodegenerativas, sei que eu vou precisar me dedicar mais ainda à parte do canabidiol, porque isso não é uma promessa, isso é um presente, isso já funciona, já temos aval, já podemos trabalhar com ele. E, para poder fechar, mais uma vez, o objetivo não é estar acima, o objetivo não é a abordagem sozinho do paciente. É a gente avaliar o paciente como está na imagem como um todo. Não existe uma área da saúde, eu nem vou falar da medicina, uma área da saúde que sozinha resolva a vida. Então nós precisamos do médico, dentro da medicina, entra a integrativa, entra a neurologia, entram todas as áreas específicas. Pelo que eu mostrei dos livros aí, e eu falo de trazer colegas para poderem estudar essa área, por quê? Eu acredito muito que vai chegar o momento, daqui 5, 10, 20 anos, em que todo cardiologista vai ter dentro da formação uma parte da integrativa. O próprio tratado, o Browned, tem um capítulo muito pequeno, mas tem lá falando sobre a integrativa, a cardiologia integrativa. Dentro da neuro, essa abordagem, não que a pessoa vai ser um médico integrativo e que vai clinicar no todo, como eu gosto de fazer, mas vai ser um neuro com a visão, entendendo esse processo de oxidação, de inflamação. Então, em todas as áreas nós vamos ter isso, para poder atuar mais ainda, para poder abordar e ajudar mais ainda este paciente. Então, aqui a gente não deixa de fazer nada. É o médico, é o psicólogo, é o fisioterapeuta, é a nutrição fundamental, atividade física. Alzheimer tem que ter atividade física, tem que ter atividade física. É como se você estivesse dando um remédio para o seu cérebro, você fazer atividade física. Você está produzindo substâncias que protegem e tratam o seu cérebro contra a doença, certo? Então, deixa eu dar os últimos recados. Vamos lá. Dúvidas? Podem mandar pelo direct. Me mandaram, não sei se tem alguém aí, das pessoas que mandaram dúvidas sobre implante. Hoje teve um dia corrido sobre implante hormonal. Eu até ia colocar quais foram as indicações, porque o povo acha que é só a chip da beleza. Então eu tive para menopausa, eu tive para andropausa, teve como anticoncepcional, teve mulher por conta de dismenorreia, porque o ciclo menstrual estava todo bagunçado. Então teve meio que um pouco de tudo, foram 4 ou 5, não sei, mas eu vou colocar depois as indicações. YouTube, me ajudem aí a divulgar meu canal do YouTube, eu vou colocar um link aqui para vocês depois. A Priscila colocou lá para mim, muito obrigado, Priscila. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho e muito obrigado. Os vídeos, as lives, então deu uma organizada, que às vezes a pessoa tinha que... Ah, Dias, tem live sobre doença autoimune? Tem. Ah, mas tem que ficar procurando lá no seu feed, não estou achando. Vai lá,
tem a capinha, o título, doença autoimune, tem burnout, tem testosterona, tem implante, tem todas as últimas lives que foram feitas aí nos últimos, não sei se 2, 3, 4 meses, estão lá no canal do YouTube. Então me ajudem a divulgar isso aí, informação. Tem a primeira live que eu fiz, foi um teste ainda, mas está lá e eu deixei com muita informação sobre cúrcuma. Foi uma aula que eu montei de cúrcuma ano passado, no meio da pandemia. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo. Aguardo vocês. Podem mandar os direct. Natália, vou avaliar o exame só agora, viu? Desculpa, hoje durante o dia não foi falta da Natália me avisar. A Natália lá da clínica me avisar dos exames, tá? É porque realmente o dia foi assim muito puxado. Felizmente que eu não reclamo de trabalho. Então, Stefânio, te prepara, meu amigo, que sexta-feira a gente tem muito trabalho aqui. E já deixei em aberto, se você tiver disponibilidade de tempo, quiser ficar no sábado também, eu vou atender. Se quiser acompanhar por aqui, fique à vontade, tá bem? Tibetinho, Tiavani, um beijo, tô com saudade de vocês. Vamos ver se a gente encontra qualquer dia aí. Bênção, fiquem com Deus todo mundo, grande abraço. E quem quiser mandar sugestões para a próxima semana, ainda não fechei o tema. Então quem quiser mandar sugestão, pode mandar. Pai, bênção, todo mundo, um grande abraço. Até mais.